Oi, eu sou Maria Eduarda, mas podem chamar de Maria, e vocês vão me acompanhar hoje fazendo o vestido para o show do Jackson que eu fui em São Paulo. No caso, eu fiz o vestido para o show, mas isso aqui é gravado no futuro. Há alguns meses atrás, eu decidi fazer um vestido para ir para a festa de aniversário da namorada do meu chefe. E aí eu encontrei esse molde gratuito que, se eu encontrar novamente, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, de um vestido único, né? Que você só coloca e vai. O vestido deu certo, eu tive que fazer alguns ajustes, mas a partir deste molde que eu consegui, eu tive ideia para fazer outro estilo de vestido. E aí um dia eu fui comprar tecido para fazer outro projeto que futuramente vocês também vão assistir porque eu ainda não fiz. E lá eu encontrei um veludo vermelho, a coisa mais linda, e eu pensei, nossa, ficaria maravilhoso neste estilo de vestido. Então eu comprei o veludo e a princípio esse vestido eu ia deixar para fazer assim, para final do ano, quando tivesse ali com alguma vontade específica, mas aí surgiu o show do Jackson e eu pensei, por que não? Eu comecei traçando aquele molde para poder fazer o novo modelo. Eu aproveitei para fazer alguns ajustes que eu achava que era necessário. Molde feito, foi hora de começar a traçar o protótipo, porque eu tava com medo de gastar esse tecido, então eu era obrigada a fazer um vestido antes. O bom de ter feito o protótipo é que eu percebi que a frente tinha ficado muito larga, atrás também tinha sobrado muito tecido e eu teria que reduzir um pouco as laterais, porque ele tinha ficado mais largo do que eu gostaria. Então eu tinha muito ajuste para fazer nessa peça. Aí começou a saga do vestido. E eu não sabia que ia ser um pouco mais complicado do que eu imaginava. Mas vocês vão acompanhar comigo esse processo. É necessário destacar que eu ainda não trabalhei com todos os tipos de tecidos que existem. E esse projeto, ele surgiu do nada, foi decidido que eu ia fazer para o show do nada e eu tinha 2 semanas para concluir. O vestido em si não é difícil, mas eu estava preocupada que eu fosse errar o caimento, que alguma coisa fosse não dar certo, que o acabamento ia ficar estranho ou que eu não conseguiria costurar o veludo. Essas eram as minhas maiores preocupações. Porque eu não queria ter que sair para comprar mais tecido, a semana estava caótica, eu não ia ter tempo para fazer isso, então era ou dá certo ou dá certo. Como eu vi muita gente falando que veludo era um tecido escorregadio, eu decidi costurar, fazer uns pontinhos para segurar o tecido antes de fato, colocar na máquina.
Veludo com veludo ficou muito grosso o acabamento, a junção ali das costuras acabou ficando muito pesado. Para a alça eu decidi fazer uma grande faixa e depois cortar os tamanhos necessários. E eu sei que tem formas mais fáceis de desvirar, mas eu sempre escolho o caminho mais difícil. Agora falta fazer a bainha e o detalhe o acabamento da fenda e decidir o que fazer com as tiras. Se eu vou fazer reto, normal, se eu vou fazer cruzado, ainda não sei. Eu tô aqui apanhando pra fazer o canto, porque eu não lembro como que faz quina. Eu aprendi e não lembro. Aí eu fui tentar fazer, eu fiz errado e criei um buraco. Então eu vou alinhavar a barra e tudo, para não sair do lugar. E aí eu vou tentar resolver esta quina aqui, tentar lembrar como é que faz. No caso, eu não me lembrei como é que fazia. Eu tava casualmente assistindo um vídeo no YouTube, um vlog de costura, e aí eu vi a menina abrindo a costura, né, e no busto. E isso faz com que o tecido fique mais retinho, porque eu tava tendo um problema pra deixar a parte aqui do decote reto, né? Ficava vindo um pouco do forro de trás. Eu consegui na parte da frente, ele ficou mais retinho, embora não pareça tanto, mas ele ficou. A de trás, esse é um negócio que ele deve ser feito antes de você costurar as partes juntas, né? Então eu não consegui costurar alguns cantinhos da costura, mas eu acho que o problema foi que eu costurei muito perto da costura, honestamente falando, acho que esse foi o problema. Talvez eu devesse ter costurado um pouquinho menos para ele ficar mais reto e não assim. Mas se ficar um pouquinho no corpo, a gente já aceita, né? Eu vou tentar dar uma passada. Eu não descobri qual que é a melhor temperatura pra passar o veludo, porque eu passo e parece que não tá fazendo nenhuma diferença. Mas a gente vai descobrir. E aí agora só falta conectar a tira na parte de trás e está completo o vestido. E lá vamos nós fazer o quê? Descosturar. Eu não gostei de como ficou a faixa. Eu botei ela muito próxima, ela deveria ter ficado um pouco mais afastada. Então eu vou ter que descosturar. Eu não devia ter tentado ajeitar a alça porque veludo é horrível de trabalhar. E aí agora meu decote, que antes estava reto e estava bonito, agora está torto e feio. E eu não sei o que eu posso fazer pra ajeitar, porque está feio. Vocês têm que saber que nessa hora eu estava prestes a ter um colapso mental, porque faltava pouquíssimos dias para eu viajar. Então eu tinha passado algum tempo fazendo esse vestido, botando ali minha expectativa nele pra eu acabar com tudo por besteira.
Então, eu estava ali extremamente estressada, extremamente surtada, mas eu consegui respirar fundo, decidi abandonar o projeto, falei, não vou fazer agora, deixa quieto, deixa pra depois. E aí eu retomei. Como em todo projeto que eu faço, sempre que eu visto, tem alguma coisa que eu não gosto. Eu não consigo ficar 100% satisfeita, porque parece que na minha cabeça ele vai sair uma coisa e aí na hora sai outra. No final, sempre dá tudo certo, mas no meio do caminho é sempre um desastre. Ontem eu estava à beira de um colapso quando eu errei, né? A costura e o decote ficou tudo desregulado. Então eu desfiz a costura, o que rendeu uns pequenos buraquinhos no forro que eu vou ter que remendar. E aparentemente está resolvida a crise do decote. Parece que ele está um pouco mais retinho, novamente. Está perfeito? Não, antes ele estava melhor, na minha opinião. Mas, ó, não está mais, assim, aquele caos que estava antes. Ainda estou um pouco estressada e quero ver se tem alguma coisa que eu preciso fazer. Mas parece que essa crise foi resolvida. E depois de alguns dias, estamos de volta! Eu fiquei um pouco apavorada de provar o vestido depois que eu ajeitei a alça, porque eu fiquei com medo de que ele não tivesse dado certo, que a alça não tivesse ficado no lugar certo, e aí eu teria que refazer e eu não queria ter que passar por isso de novo. Mas eu provei o vestido, a alça ficou certa. Deu um probleminha no decote? Deu um probleminha no decote, que eu vou ter que dar um jeito de arrumar. Mas agora só falta prender a alça atrás. E aí eu decidi que pro decote eu vou cortar o excesso de tecido que ficou aqui na costura, porque ele não, eu passo o tecido, ele não fica reto, ele não muda nada, ele continua tipo enrolando. Então eu vou tirar o excesso, não sei se vocês podem ver aqui, ó, que ele tem um excessozinho. Então eu vou tirar esse excesso. E eu decidi que eu vou passar o zigue-zague pra ele ficar reto. E aí depois eu vejo como que ele vai ficar. Eu não sei se ficar reto é a melhor opção, mas tudo bem. Depois eu vou fazer, se não der certo, eu vou fazer um pontinho invisível no próprio forro pra ele ficar no lugar, pra ele não ficar levantando, né? Porque o que tá acontecendo é que a parte de trás fica levantando. E aí ele não tá ficando retinho no meu corpo, ele tá ficando um pouco pra frente. Então, vamos tentar fazer isso. E aí a última opção vai ser tacar água e passar o ferro, porque eu vi que o pessoal usa vapor. Mas eu tenho um pouco de medo, porque eu não sei se isso não pode queimar o tecido, se não vai dar nenhum problema. Mas hoje é o dia de finalizar este vestido. Finalmente. Na próxima vez que eu trabalhar com um veludo, eu vou repensar muitas coisas. Eu não vou fazer forro de veludo, isso é certo. Vocês não sabem, mas eu também estou aprendendo a fazer unha de gel. Então eu decidi que eu iria fazer um alongamento, uma extensão de unha pro show do Jackson. E eu gravei um pouquinho aí pra mostrar pra vocês esse processo. Eu tô aprendendo, então eu gosto de testar técnicas novas, eu gosto de testar coisas novas que eu vejo na internet. E às vezes dá muito errado. Às vezes acontecem uns probleminhas no caminho. Foi o caso dessa unha. Eu comecei ela na terça, eu fui terminar quarta e quinta-feira essa unha, porque muita coisa no meio do caminho, pra no final, no dia do show, uma unha quebrar. Duas. Então,
Eu sei que eu errei na construção dessa unha, mas a gente tá aqui pra aprender. Vocês não têm ideia do caos que fica a minha mesinha quando eu faço isso. E essa aí é a minha audição, né, pra série do Crepúsculo, porque eu não preciso nem de glitter pra brilhar no sol. Come on! Eu te amo. Alguns aprendizados e algumas considerações finais. Eu usei o vestido no show e uma coisa que eu percebi foi que a alça no final ela acabou ficando um pouco maior do que era. Ela realmente começou a ceder um pouquinho. Então eu vou ter que fazer um novo ajuste nesse vestido, eu vou ter que costurar um pouco mais apertada as alças. Eu percebi que isso também vai ajudar no decote, porque ele ficou um pouco para frente, né? Ele não ficou extremamente reto em mim. E isso é uma coisa que é um pouco mais difícil para eu conseguir saber ainda como ajeita ou não, porque, né, a gente não tem muita comissão de frente. Então, eu não gosto de fazer um negócio extremamente apertado, mas eu também não posso fazer algo largo, né? Vocês sabem por quê. Então, isso é algo que eu ainda tô aprendendo a ajeitar, até porque é a primeira vez também que eu trabalho com tecido com elastano, então eu não sabia como que o tecido ia se comportar, se eu ia conseguir entrar facilmente no vestido, porque eu não queria colocar zíper. Então, né, são coisas que eu vou conseguir mudar no futuro para um próximo projeto. Outra coisa que eu alteraria. Na parte de trás do vestido, eu percebi que eu não precisava ter feito no molde aquela parte de cima. Eu poderia ter simplesmente deixado a frente e as costas baixa, então fazer no molde. Mas aquela lateral desnecessária. No final ela acabou deixando um pouco mais esquisitinho. Tudo bem que oferece um certo suporte, mas ou eu deveria fazer um pouco mais largo do que eu fiz, ou abandonar. Acho que essas são as duas melhores opções que eu vejo para esse tipo de modelo. Outra coisa que eu percebi também é que eu poderia ter tirado pelo menos mais uns 6 centímetros das costas, né? Que no final ela acabou ficando um pouco mais larguinha. Não foi um problema, não causou nenhum desconforto, ficou bem confortável o vestido, não aparecia nada, mas se eu quisesse um vestido um pouco mais moldado no corpo, acho que precisaria tirar pelo menos uns 6 centímetros, que ainda ficaria larguinho, mas também mostraria um pouco mais ali da silhueta. Outro aprendizado é a questão do forro. Eu não sei, já vi vários vestidos com forro de veludo, mas eu ainda não descobri como que é bom, como que faz de uma melhor forma esse forro. Então, num próximo, eu acho que eu escolheria fazer
o forro de outro tecido, não de veludo, porque ele acaba ficando um pouco mais grosseiro. Eu não consegui passar o tecido, eu tive uma dificuldade tremenda na hora de passar o veludo. Ele não ficava do jeito que eu queria. Aqui na parte do forro da frente, as pontinhas ficam enrolando pra cima. Então eu não sei se tem alguma coisa que as pessoas fazem que faz com que o tecido fique mais reto, que não fique subindo ou que não fique embolando. Então eu teria que descobrir para usar o forro de veludo, mas eu acho que eu escolheria outro tipo de tecido para isso, porque foi um pouco complicado até para minha máquina. Ela ficou muito grosseiro, ficou uma camada muito grande de tecido, então... Mas ficou bem confortável, ficou bem gostosinho de usar. Mas, tecnicamente fazendo, acho que eu não escolheria mais fazer de veludo. Confesso que ao longo da jornada, né, ao longo desse projeto, eu tava um pouco decepcionada comigo mesma, um pouco desapontada, porque eu achei que alguns acabamentos ficaram um pouco grosseiros e eu cometi errinhos que foi uma questão muito de pressa mesmo, especialmente porque também eu não sabia trabalhar com veludo, então eu não sabia que na hora que você descostura o veludo, você pode rasgar o tecido, você pode fazer buraco, ele é um tecido mais temperamental. Então eu tomei certos cuidados, mas eu acho que eu deveria ter ido com um pouco mais de calma. O projeto em si, ele não é um projeto extremamente complexo, ele é um molde muito tranquilo de se fazer. Eu poderia ter terminado o vestido em um dia tranquilamente, mas eu acabei escolhendo mesmo fazer com mais calma e... fui deixando ali o projeto acabar chegando perto do dia para poder finalizar. Então, acho que toda a pressão de terminar em pouco tempo e caso desse errado eu não poderia mais refazer, acho que isso ajudou também para eu cometer certos erros. Mas eu fiquei muito feliz de ter feito o vestido, eu fiquei muito contente de ter usado ele no show e eu espero trazer mais projetos diferentes para vocês. Esse foi um projeto básico, né? Não é um vestido uau, extremamente diferente, mas eu tô usando esse canal quase como um diário de evolução, né? Como já falei para vocês, então eu espero mais pra frente poder trazer coisas mais elaboradas. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo e deixe nos comentários o que você achou do vestido, o que você mudaria, ou o que você acha que eu poderia ter feito, né, para melhorar esses pontos que eu comentei com vocês, como que eu poderia ter deixado o forro mais lisinho, menos cheio. Pode deixar aí as dicas, eu vou ficar muito feliz. Beijos e até a próxima!